Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o meu último vídeo, que ele falou sobre o custo oculto da pressão operacional, onde eu comentei sobre as 3 leis FCM, as 3 leis da roteirização de veículos, as leis que governam a roteirização de veículos. E muitas pessoas mandaram mensagem, me perguntaram, professor, que leis são essas? O que elas fazem? Como elas são? Elas são o seu método? E não, elas não são o meu método. São leis que governam a roteirização. Eu apenas as sistematizei, nomeei e ensino como aplicá-las para que você não precise aprender errando. Para que você possa entender esse conceito, a gente tem que entender qual que é o problema. Gente, o mercado de transporte e logística convive com um paradoxo. Ferramentas de roteirização existem há mais de 60 anos. A maioria das grandes empresas possui TMS, por exemplo, e ainda assim, operações inteiras falham na entrega, desperdiçam combustível, acumulam reentregas e não conseguem provar o retorno do investimento em tecnologia. A explicação mais comum é que o software não funciona, ou que a roteirização é complicada demais, ou que cada operação é diferente. Mas eu vou colocar um ponto final aqui e agora. Essas explicações estão erradas. A roteirização falha por razões previsíveis, repetíveis e evitáveis. Razões que se repetem em transportadoras, distribuidoras, e-commerces, indústrias e operadores logísticos de todos os tamanhos. Razões que independem do software utilizado, do setor de atuação ou do porte da empresa. Essas razões têm nome, têm estrutura e têm solução. Pessoal, ao longo de anos de prática em campo, de centenas de operações analisadas e de 2 livros escritos sobre o tema de roteirização, que é Rotas que dão lucro e rumo à entrega lucrativa, identifiquei, sistematizei e nomeei os 3 princípios que determinam o sucesso ou o fracasso de qualquer operação de roteirização. Não são sugestões e não são boas práticas. São leis, no sentido mais preciso da palavra. São princípios que a realidade impõe, independentemente de quem as conhece ou concorda com elas. Você pode até ignorar elas, mas você vai pagar o preço. Então, vamos para o princípio fundador: pessoas, processos e dados. Antes de apresentar as 3 leis para vocês, é preciso que vocês compreendam o princípio que une elas e que explica por que a maioria das iniciativas de roteirização fracassa mesmo quando a tecnologia é boa. O mercado, ele tem um viés profundo em favor da tecnologia. Quando uma operação não entrega resultado, a primeira reação é trocar o software. Compra uma licença mais cara, vamos migrar para uma outra plataforma mais moderna. Quem é que já viu isso? E o resultado, na maioria das vezes, é o mesmo, porque o problema nunca foi o software. O problema está em 3 camadas que nenhum software resolve sozinho, que são pessoas, processos e dados. Esse tripé é o princípio fundador das 3 leis FCM. Ele define a ordem correta de atuação e essa ordem importa mais do que qualquer ferramenta. Pessoas são a primeira camada e a mais negligenciada. Algumas perguntas para você. Quem opera o seu sistema entende o que está fazendo? O seu analista sabe a diferença entre um algoritmo de cobertura diária e um algoritmo de visita de pontos, por exemplo? O seu gestor consegue interpretar os indicadores que o sistema gera? O seu motorista, ele compreende por que aquela rota foi planejada daquela forma? Sem capacitação, sem envolvimento e sem compreensão técnica, qualquer sistema se torna uma caixa preta que ninguém confia e que todos ignoram na prática. Processos são a segunda camada, o fluxo de trabalho que sustenta a roteirização no dia a dia. Mais algumas perguntas. Existe um processo definido para alimentar o seu sistema? Quem é o responsável por atualizar o cadastro de endereços da sua operação? Com que frequência os parâmetros são revisados? O que acontece quando uma entrega falha? Gente, sem processo, a operação depende de improviso. Cada analista faz do seu jeito. O sistema recebe dados inconsistentes e gera rotas inconsistentes.
Processos são o que transforma conhecimento individual em capacidade organizacional. E por fim, dados. Eles são a terceira camada, o combustível do sistema. Endereços corretos, geocodificados com precisão, capacidades reais de veículos, não as teorias do manual, janelas de entregas verdadeiras, não as do contrato que ninguém cumpre, tempos de atendimento calibrados com base em medição real. Um sistema de roteirização é tão bom quanto os dados que recebe. Dados ruins geram rotas ruins, com precisão matemática. Aqui, você precisa tomar o maior cuidado com a fase de preparação, limpeza e exploração de dados. Senão, você vai ter o que nós chamamos de o princípio do lixo apresentado com elegância. Garbage in, garbage out. Reforçando que a precisão do resultado depende fundamentalmente do planejamento prévio dos dados limpos e exatos. O problema é que o mercado inverte essa ordem sistematicamente. Compra a tecnologia primeiro e depois tenta adaptar os processos depois e descobre, tarde demais, que as pessoas não estão preparadas. As 3 leis FCM respeitam a ordem correta. Cada lei corresponde a uma dessas camadas. Tripé. Ele responde pela primeira lei, fundamento. Então, qual que é o primeiro ponto do tripé? Pessoas. Qual que é o primeiro ponto das 3 leis? Fundamento. E qual que é o princípio? Sem conhecimento, o sistema não funciona. Qual que é o segundo ponto do tripé? Processos. Qual que é a segunda lei FCM? Calibração. Sem parametrização correta, o sistema erra com precisão. Qual que é o terceiro ponto do tripé? Dados. Qual que é a terceira lei? Mensuração. Sem medição, o desperdício é invisível. Então vamos lá. A primeira lei FCM. Sem fundamento, o sistema não funciona. Antes de nós parametrizarmos qualquer sistema, é preciso que você entenda o que se está fazendo e por quê. Nenhuma operação de roteirização funciona bem quando as pessoas que a operam não entendem o que estão fazendo. Não existe exceção, não existe atalho. O melhor software do mundo, nas mãos de quem não domina os conceitos fundamentais da roteirização, produzem resultados ruins e produzem com consistência. Como que esse erro ele se propaga? Vamos lá. Da liderança ao operacional. Bom, pessoal, tudo começa com a liderança. A diretoria ela decide implantar um sistema de roteirização sem entender o que está comprando. Não existe uma distinção clara entre um TMS, que gerencia transporte como um todo, um roteirizador, que otimiza a sequência e coloca e faz a alocação das paradas de uma maneira otimizada, ou um sistema de dispatching, que gerencia a execução em tempo real. Elas são ferramentas diferentes, com propósitos diferentes. Se você confundi-las, significa que você vai comprar uma solução errada para o problema certo. Essa decisão desinformada chega ao nível gerencial com uma missão impossível: implantar um sistema que ninguém sabe como operar corretamente. O gestor não consegue definir os parâmetros adequados porque não domina os conceitos por trás deles. Não sabe que existem diferentes tipos de algoritmos para diferentes tipos de problema. E que usar um algoritmo de cobertura diária em uma operação de distribuição ponto a ponto é como usar uma chave de fenda para apertar um parafuso Phillips. Tecnicamente é uma ferramenta, mas não é a certa. O problema ele vai descer então para o analista ou coordenador de roteirização. E aí, sem orientação técnica e sem processo definido, ele recorre ao que ele conhece. Por exemplo, um ERP. Ele usa o sistema de gestão empresarial, feito para pedidos, faturamento e estoque, como se fosse um roteirizador.
O resultado são rotas construídas por proximidade de endereço ou ordem de digitação do pedido, sem considerar capacidade, janelas de entrega, tempo de atendimento ou restrição de tráfego. E o erro chega, por fim, no motorista. Sem uma rota tecnicamente planejada que faça sentido na prática, ele decide o caminho por conta própria, com base na experiência e na intuição e no costume que ele sempre faz. O conhecimento fica internalizado nele. Quando ele falta, quando ele é promovido ou pede demissão, o conhecimento vai embora junto com ele. A operação colapsa não porque o sistema falhou, mas porque nunca houve um método que independesse de uma única pessoa. Então vamos lá. O que a primeira lei exige? O fundamento é construído em 5 dimensões. Primeira dimensão, conceitos de roteirização. Entender o que é um problema de roteirização de veículos, suas variantes e qual se aplica à operação da empresa. Saber que roteirizar não é juntar entregas próximas. É resolver um problema combinatório que envolve dezenas de restrições simultâneas. Segunda dimensão, arquitetura de dados. Compreender que o roteirizador é tão bom quanto os dados que recebe. Isso inclui qualidade de endereço, completude, padronização, geocodificação, cadastros de veículos, capacidade, restrição e custo por quilômetro, cadastro de cliente, janela de entrega, restrições de acesso, tempo de atendimento e malha viária, velocidade por horário, restrições de tráfego, etc. A terceira dimensão são restrições operacionais. É preciso dominar as restrições que o sistema precisa respeitar. Jornada do motorista, se eu não me engano é a Lei 13.103 de 2015, né? Capacidade volumétrica e de peso, janelas de entrega, zonas de restrições, né? Rodízio, horários de carga e descarga, compatibilidade de veículo-cliente, né? O que o cliente necessita, qual tipo de veículo que o cliente necessita para a sua operação, e sequência de carregamento LIFO ou FIFO. Quarta dimensão, modelagem do problema. Saber traduzir a realidade operacional em parâmetros do sistema. Isso exige entender que cada campo do software significa como ele impacta o algoritmo e quais trade-offs existem. Pessoal, menor quilômetro versus menor tempo versus menor custo versus maior produtividade. Quinta dimensão, pessoas e processos. É necessário reconhecer que roteirização não é um projeto de TI, é um projeto de gestão. Envolve motoristas, expedição, comercial, atendimento aos clientes e diretoria. Sem envolvimento de todos os stakeholders, sem definição de processos antes da tecnologia e sem capacitação contínua, qualquer implantação fracassa. Então, vamos para a segunda lei FCM. Calibração. Sem calibração, o sistema erra com precisão. Aqui, gente, o sistema, você gostando ou não, ele faz exatamente o que você manda. Se você manda errado, ele erra com precisão. Eu estou repetindo essa frase porque eu quero que isso internalize em vocês. O sistema vai fazer o que você manda. E se você mandar errado, se você colocar dados errados, ele não está fazendo errado, ele não está entregando errado, ele está entregando o que você mandou. Então, ele vai errar com uma precisão maravilhosa. Bom, gente, algoritmos de otimização, eles resolvem exatamente o problema que você descreveu. Se você descreveu o problema errado, como eu comentei, com parâmetros incorretos, dados imprecisos, restrições irreais, o algoritmo vai encontrar a solução ótima para o problema errado. E digo mais, com precisão matemática, com eficiência computacional e com resultado inútil ou prejudicial na operação real. Essa é a lei mais técnica das três e a mais difícil de contestar. Não existe subjetividade aqui, é matemática aplicada à realidade. Agora,
Eu sei que você está pensando, professor, como esse erro ele se manifesta na operação? Vamos lá. As empresas importam dados brutos sem tratamento. Elas usam coordenadas genéricas, os centroides do CEP, em vez de geocodificação precisa no nível do endereço. Elas cadastram velocidades médias fictícias, iguais para todas as faixas de horário e para todos os tipos de via. Elas ignoram o tempo de atendimento real em cada cliente, o tempo em que o motorista leva para estacionar, descarregar, assinar o recibo e sair. Elas forçam o algoritmo a replicar rotas antigas, sobrecarregando o sistema ao ponto de ele não conseguir encontrar soluções melhores do que as que já existem. Não atualizam parâmetros quando a operação muda, novos clientes, novas restrições, nova frota, e usam menor quilometragem como um único critério de otimização. Quando muitas vezes a rota mais curta não é a mais eficiente, nem a mais barata, nem a que respeita a jornada do motorista. Se o resultado é um sistema que gera rotas todos os dias, rotas matematicamente otimizadas para uma realidade que não existe. E quando o motorista chega no cliente e a entrega falha porque a janela estava errada, ou porque o endereço estava impreciso, ou porque o tempo de atendimento foi subestimado, a culpa vai para o sistema. Mas o sistema, pessoal, ele faz exatamente o que ele foi mandado fazer. Veja como isso é impactante. Vamos lá. O que a segunda lei exige? A calibração, ela é executada em 5 dimensões. Primeira dimensão da segunda lei, que é calibração. Calibração de endereços e geocodificação. Cada ponto de entrega ou coleta deve ter a sua localização geográfica, latitude e longitude, determinada com o maior grau de precisão possível. O nível mínimo aceitável é a interpolação de endereço, que é a estimativa baseada na numeração da rua. Mas o ideal é que a coordenada corresponda exatamente à posição real do imóvel. Isso inclui padronização do endereço textual, validação do CEP, geocodificação com API de qualidade e calibração manual dos pontos críticos, condomínios, áreas rurais e zonas industriais. A segunda dimensão é a calibração de tempos. É necessário ajustar os tempos do sistema à realidade de campo. Tempo de deslocamento por faixa de horário, tempo de atendimento por tipo de cliente, se é residencial, comercial ou industrial, tempo de carga e descarga, tempo de espera e tempo de parada obrigatória, conforme a legislação de jornada. A terceira dimensão de calibração é a calibração de capacidades. Configurar corretamente a capacidade de peso e volume de cada veículo. A cubagem real dos produtos, não a teórica. A taxa de ocupação-alvo, não 100%, porque é preciso deixar uma margem para imprevistos. E a compatibilidade entre veículo, produto e cliente. Quarta dimensão, calibração de restrições. É preciso que vocês parametrizem as restrições que refletem a realidade. Janelas de entregas reais, não as do contrato, as que funcionam na prática. Zonas de restrições atualizadas, regras de sequenciamento, prioridades de atendimento e agrupamentos geográficos que fazem sentido operacional. E a quinta dimensão é a calibração do algoritmo. É preciso ajustar os parâmetros do próprio otimizador. Funções objetivo, balanceamento entre rotas, tolerância de desvio, critérios de parada do algoritmo. É fundamental e mais importante, não sobrecarregue o sistema com mais regras, limitações ou exigências do que variáveis disponíveis. Isso vai criar uma situação onde não existe uma solução possível que satisfaça todas as restrições simultaneamente, pois elas elas entram em conflito. Pessoal, deixa o algoritmo trabalhar. Deixa ele trabalhar. Se o resultado não faz sentido, o problema não está nos dados, não está no algoritmo. E
com esse desabafo meu, que é importante. Eu até vou voltar um ponto. Eu já vi muito mesmo. As pessoas rodam um sistema de roteirização e sai o resultado. Ah, o resultado não tá legal, ele não faz sentido, roda de novo. Ah, não tá legal, não faz sentido, roda de novo. E fica rodando. Porque o resultado não tá legal, porque eles acham que o resultado não tá legal, porque visualmente não tá legal. E aí eles vão falar, o sistema não presta. Mas os dados estão corretos? Às vezes uma rota está longa porque tem um tempo de atendimento que foi parametrizado errado. Às vezes ele foi calibrado de uma maneira errada. Então, novamente, se o sistema ele apresenta resultados consecutivamente errados, que você julga errado, a culpa não é do sistema. Vamos voltar lá atrás, vamos olhar os endereços, vamos olhar as restrições, vamos olhar as capacidades dos veículos, vamos olhar o que você está colocando de restrição no sistema. Revise isso tudo. E eu tenho certeza que os resultados vão ser diferentes. Ok? Desculpa, gente, mas eu vejo, faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso e eu vejo isso direto. E se culpa o sistema consistentemente e consecutivamente por um problema da operação. Tudo bem. Vamos lá então. Seguindo, vamos para a terceira lei FCM, mensuração. Gente, sem mensuração, o desperdício é invisível. Se você não mede, você não sabe. Se você não sabe, você não melhora. Se você não melhora, você perde dinheiro todo dia. Basicamente, o que não é medido não é gerenciado. Esse princípio vale para qualquer processo de gestão. E na roteirização, ele tem consequências financeiras diretas e quantificáveis. Sem indicadores de aderência entre o planejamento, entre o planejado e o executado, sem custo por entregas por tipo de veículo, sem taxa de insucesso por região, é impossível você saber se o sistema está gerando resultado ou apenas gerando rotas. E sem saber, não tem como melhorar. O desperdício continua invisível, silencioso e caro. E como o erro se manifesta? Bom, a maioria das empresas não define KPIs antes de implantar o roteirizador. Não compara o resultado otimizado com o resultado real. Não mede o custo da reentrega, que, segundo uma planilha referencial de custos da NTC e Logística, ela equivale a 50% do frete original por tentativa adicional. Olha esse valor. A operação não sabe quantos quilômetros por dia são desperdiçados em deslocamentos desnecessários. Não revisa rotas periodicamente conforme a demanda evolui. E quando o gestor pergunta, o roteirizador está dando resultado? Ninguém sabe responder com dados, apenas com sensações. O pior cenário, pessoal, não é quando a operação está claramente ruim. O pior cenário é quando ela parece razoável, porque ninguém mede o quanto poderia ser melhor. O desperdício invisível é o mais perigoso. Ele não gera alarme, ele não provoca urgência, não justifica a mudança. Ele apenas consome recursos dia após dia, silenciosamente. O que a terceira lei exige? A mensuração, pessoal, ela é estruturada em 5 dimensões, como fundamento e calibração. Primeira dimensão, indicadores de planejamento. É preciso medir a qualidade do plano gerado antes da rota rodar. Número de rotas, quilômetros totais planejados, tempo total planejado, taxa de ocupação média, número de entregas por rota, custo estimado por entrega, percentual de clientes atendidos dentro da janela. Estão vendo
quantas informações, quantos KPIs precisam ser medidos? A segunda dimensão, indicadores de execução. Gente, medir o que realmente aconteceu durante e após a rota. A aderência à rota planejada, quilômetros reais versus quilômetros planejados, tempo real versus planejado, entregas realizadas versus planejadas, ocorrências de insucesso, devolução e atraso. Terceira dimensão, indicadores de resultado. Medir o que importa para o negócio. Custo por entrega realizada, custo por quilômetro rodado, custo de reentrega, taxa de insucesso de reentrega, produtividade por entregas, por hora e por veículo por dia, nível de serviço e em percentual de entregas no prazo. Quarta dimensão, indicadores de qualidade de dados. Medir a saúde dos inputs do sistema, percentual de endereços geocodificados com precisão adequada, percentual de cadastros com janelas de entrega preenchida, percentual de veículos com capacidade atualizada, percentual de tempos de atendimento calibrados, taxa de endereços com erro. E por fim, a quinta dimensão, indicadores de evolução. Medir a trajetória ao longo do tempo. Variação mensal dos indicadores anteriores. O gap entre o planejado e o realizado, ele está diminuindo? Retorno sobre investimento do sistema de roteirização, benchmark interno entre a melhor e a pior rota e principalmente por quê? Estão vendo como é que é importante tudo isso? Então, as 3 leis FCM, as 3 leis de roteirização de veículos não são lineares, elas são cíclicas. Após a primeira passagem pelas 3 leis, o ciclo ele se repete continuamente em espiral ascendente de maturidade. A terceira lei, mensuração, alimenta a primeira lei, fundamentos. Os dados revelam onde falta conhecimento. O fundamento atualizado gera uma nova calibração. A calibração ajustada produz novos resultados mensuráveis e assim por diante. As 3 leis FCM não competem com softwares de roteirização. Elas complementam qualquer sistema, seja qual for a plataforma utilizada. São agnósticas de tecnologia. Funcionam com qualquer ferramenta porque atuam nas pessoas, nos processos e nos dados. As 3 camadas que nenhum software resolve sozinho. E aí, a gente chega ao fim dessa aula. Mas antes, gente, antes de você fechar essa tela e voltar para a sua vida, para a sua operação, eu preciso te dizer uma coisa, e eu quero que você me ouça com muita atenção. Eu não criei essas leis em uma sala de reunião. Eu as encontrei no campo, em operações que estavam quebrando por dentro, enquanto os relatórios diziam que estava tudo bem. Em gestores que compraram o melhor software do mercado e continuam perdendo dinheiro todo dia, sem saber por quê. Em motoristas que saíam de madrugada com uma rota que não fazia sentido e chegavam no fim do dia, exaustos, com entregas devolvidas, sem conseguir explicar o que deu errado. Eu vi o desperdício invisível de perto, eu vi o custo humano de uma operação mal calibrada. E eu decidi que não dava mais para aceitar o que isso fosse normal. A roteirização, pessoal, não é um problema de tecnologia, e nunca foi. É um problema de conhecimento, de processo, de dados. É um problema de pessoas que ninguém treinou, que ninguém capacitou, que ninguém disse o que realmente precisava ser feito. A primeira lei te diz, antes de apertar qualquer botão, entenda o que você está fazendo. A segunda lei diz, o sistema só vai te dar o que você colocar nele, então coloque certo. A terceira lei te diz, o que você não mede, você não controla. E o que você não controla, você perde. 3 leis simples assim. Difíceis de ignorar. Quando você entende o preço de ignorá-las. Eu sistematizei essas leis ao longo de anos. Escrevi 2 livros sobre elas.
Apliquei em centenas de operações e posso te dizer com toda a convicção que tenho. A empresa que domina essas 3 leis não compete mais no mesmo nível de outras. Ela opera em outro patamar, com menos custo, menos eficiência, quer dizer, mais eficiência, desculpa, mais previsibilidade e mais respeito. Respeito pelo tempo do cliente, pelo trabalho do motorista e pelo dinheiro do negócio. Então, eu te faço uma pergunta direta. Qual das 3 leis a sua operação está violando agora? Você não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você. Porque rota sem lei é só linda no mapa. E você merece mais do que linhas no mapa. Gente, eu sou Fábio Cesar Matos, essas são as 3 leis FCM e o próximo passo é seu. Novamente, se você chegou até aqui, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, eu quero transformar esse no maior canal sobre conteúdos de logística de roteirização de veículos. Aqui você só vai ver assuntos sobre roteirização de veículos, tudo relacionado a isso. Curta, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e vamos seguir nesse caminho juntos, na busca de menos botão e mais método. Menos apertar o botão do software e ter mais método antes de apertar o botão. Obrigado e até a próxima, pessoal.